colonização que chegou por Exu, onde a gente conheceu ontem, né? Chegou lá para fazer Carari, depois foi se aproximando da encosta da Chapada, Exu Velho e tal. E aí eles tiveram, os colonizadores tiveram conhecimento que esse lado da Chapada, que essa noção vocês vão ter melhor amanhã com a exuberância da natureza, embora vocês viram naquela subida que a gente fez no ônibus quando foi para Exu. Mas amanhã vocês vão ter uma noção mais sentindo na pele o que é a diferença da natureza nessa face norte da Chapada que é o Ceará. Consequentemente, aqui na Praça da Sé, atrás aqui é onde passa o Rio Grangeiro, tá? Um dos rios, dos principais rios daqui que nasce na Chapada, um dos mais volumosos. Tá? E ele é o tempo todo para ele tem água constantemente? Não tem mais tanta, porque a urbanização, a gente está no centro do Crato. A urbanização, como vocês veem, o hotel que vocês estão, a urbanização tendenciou a subir a encosta para pegar esse clima ameno. Consequentemente, a água é quase que totalmente aproveitada. Então, a água só corre aqui na época dos invernos. Tá? E, infelizmente, como ficou o rio dentro da cidade, aqui, ou até outros grandes centros, canalizaram o rio. Então, hoje tem essa quantidade de esgoto dentro desse rio. Então, não é mais um rio natura, ele está todo, entre aspas, pavimentado. Ele não é que abastece o Crato, não? Não. São nascentes. O que abastece o Crato são nascentes. São nascentes, né? E aqui era uma das aldeias indígenas dos povos caribenhos, né, que era justamente com essa riqueza de natureza, de água que tinha aqui. E aí, aquela coisa que a gente sabe, que teve os colonizadores, quando chegaram, ocuparam esses espaços dos povos originais, e aqui foi montada uma das primeiras missões. Inicialmente a missão de Miranda, que é um pouco mais aqui a leste, a uns 5 quilômetros. Depois ela veio e se instalou aqui, e aqui se desenvolveu uma vila muito próxima, que veio a se chamar Vila Real do Crato, e depois se emancipou e virou Crato. E foi aqui que Bárbara de Alencar, ao casar com o português Joaquim Gonçalves, atravessou também a Chapada, e a casa da Bárbara era atrás daquela sorveteria ali. Tem até uma clínica com o nome dela, Clínica Bárbara de Alencar. Ali tem um busto horrível que fizeram em homenagem a ela. Horrível. Parece um, sei lá, agora é a explicação, tem um busto horrível. uma missa de domingo, né, poxa, não vou lembrar o nome agora. Em 1817, e a Bárbara, juntamente com os filhos dela, 2 dos filhos dela, e mais alguns revolucionários, entraram na igreja e deram um grito de independência. E aí tomaram a casa de Câmara e Cadeia, que ali funcionou durante muito tempo como museu. Infelizmente hoje está fechada, a prefeitura fechou há mais de 5 anos para reformar e que reabriu novamente. E aí ocupou a casa de Câmara e Cadeia durante 7 dias. E aí a força de tomada disso aí veio da cidade de Barbalha, que a gente vai conhecer na quarta-feira, que era uma cidade, embora o Crato tenha sido essa cidade primeira, a matriarca daqui da região, mas Barbalha teve uma característica muito forte de aproximação com a coroa portuguesa, porque lá havia uma concentração muito maior por conta das características geográficas, que eram vales mais planos, de plantio de cana-de-açúcar. Como era uma das principais moedas que a coroa extraía daqui, então se desenvolveu uma relação muito próxima. E aí foi de lá que partiu o movimento contra a Revolução, e aí aprisionou a Bárbara de Alencar e aquela história que vocês ouviram ontem. Tá? Avançando no tempo, na história, né, nasce um pouquinho aqui acima, padre Cícero Romão Batista, no ano de 1844, é batizado aqui, tem uma via bautismal aqui na Igreja da Sé, foi aqui que ele nasceu. E a casa? Foi celebrado, não, foi descaracterizado. Ele nasceu, foi batizado e em 1871, a missa de Natal de 1871, ele voltou e celebrou a primeira missa. Tá? E aqui a gente tem características, a rua principal do Crato, embora o Crato seja o maior município em área territorial, como eu falei, a matriarca de todas as cidades.
Mas, infelizmente, o centro, que tinha a arquitetura colonial preservada, né, em nome do desenvolvimento, o velho prefeito desmanchou toda a construção. Então, em Barbalha, a gente vai ter uma noção melhor dessa arquitetura colonial da nossa região. É a única cidade que tem um patrimônio arquitetônico preservado, a gente conhece na quarta-feira. Tá? Na quinta-feira, mas o DNPM, por ser esse departamento nacional, ele guardava o acervo em maioria era material aprisionado que estava sendo traficado, patrimônio paleontológico que estava sendo traficado aqui da Chapada do Araripe. E eles aprisionaram e aí fizeram uma tipografia que era muito legal a visitação que a gente fazia aqui. Quem não tinha oportunidade de ir a Santana, já tinha um contato com a paleontologia, já aqui. Tá? E aí, muito forte do caso, também a questão intelectual por conta da universidade, porque por conta da história do Padre Cícero, o que é que acontece? Toda aquela história do bispo, aí é preciso que haja uma extensão do Palácio Episcopal de Fortaleza e se instale aqui, para acompanhar toda essa dinâmica que estava acontecendo em volta do Padre Cícero. E aí vem o Palácio Episcopal e o Seminário São José, que está atrás da Igreja da Sé, no alto, que está ali. E aí, com o Seminário São José, o Padre Cícero, que precisou sair daqui para estudar fora, o que é que acontece? Começa a criar em Crato, como eu falei, assim, uma das cidades mais antigas do Ceará, começa a criar em Crato uma classe social muito erudita. Não tinha universidade, como eu já falei, então muitas pessoas, a juventude da cidade, ia estudar no seminário, não com a intenção de ser sacerdote, de ser padre, mas para ter acesso ao conhecimento. Isso fez com que desse origem à Fundação Padre Chapino, que originou a Faculdade de Filosofia do Crato, e em 1986 a primeira universidade da região, enquanto só tinha universidade nas capitais, Recife, Fortaleza, Natal. Aí a gente teve, em consequência de todo esse movimento, uma das primeiras universidades do interior do estado e, consequentemente, possibilitou também esse acesso às pessoas do Pernambuco, às pessoas do Piauí e às pessoas da Paraíba. Então aqui ficou sendo um centro educacional. E aí começa a surgir uma classe literária, cinema surgem aqui, tá? E é isso.